Então vamos lá. Muito boa noite a todos. Agora sim já está tudo pronto. Muito boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui connosco para o episódio número 46, mas para o 46º episódio do podcast das Conversas Pedagógicas. E hoje o tema parece muito assim, daquelas coisas que nós sabemos todos logo de caras, mas talvez não, não é? O que aprendem as crianças no jardim de infância? E se nem sempre estamos de acordo do que é que as crianças aprendem no jardim de infância, e muitas das vezes os pais pensam umas coisas, os educadores outra, os professores de primeiro ciclo outra, depois ainda discordamos mais na forma de como aprendem as crianças no jardim de infância. Ora, como vocês já sabem, estes encontros à quinta-feira pretendem que nós consigamos isto mesmo, de conversar com pessoas que tragam, através da sua experiência, das suas práticas, através da sua investigação, que nos tragam formas diferentes de pensar e de encarar estas situações, sempre com a premissa de que saímos todos daqui um bocadinho mais ricos e menos sós. Estamos juntos na loucura, muitas vezes é o que nos dizem também quando saímos daqui, de querer fazer diferente, diferente e sempre melhor. Portanto, muito boa noite a quem está a assistir, quem está aqui pela primeira vez, fica a saber que pode comentar aqui na zona dos comentários deste nosso vídeo e colocar perguntas para eu colocar ao Fábio, ou também pode simplesmente partilhar as suas opiniões e eu também vou lendo as vossas opiniões. Quem já está aqui há 46 episódios, mais coisa menos coisa, muito obrigada por continuarem desse lado. Eu sou a Vanessa Bileu, sou educadora, sou cofundadora da Childare e a Childare é uma plataforma para os educadores de infância e já começa a ser para os professores de primeiro ciclo também, acima de tudo para conseguirem comunicar com as famílias de uma forma ética e segura e darem conta da sua documentação pedagógica, vamos dizer assim, de forma refletida e também um pouco mais facilitada. Aqui a Júlia Sobral pergunta se estamos bem dispostos. Estás bem disposto, Fábio? Sim, já ainda estou, vamos ver o que corre, mas acho que quando ficar ainda mais, portanto, sim. Achas que não te vamos azedar? Não, espero que não, portanto. Olhem, eu, para quem ainda não assistiu ao podcast, que eu estive aqui com o Fábio e com o Henrique, vão lá dar uma espreita dela. Mas eu não descansei enquanto não consegui trazer aqui o Fábio para sozinho. Porquê? O Fábio já se vai apresentar, já vai falar um bocadinho sobre a experiência dele. Mas eu já tive a oportunidade de lhe dizer isto uma vez num comentário de um artigo dele e digo-lhe agora também, mais pessoalmente, o Fábio, através daquilo que escreve, consegue muitas vezes colocar o dedo na ferida, mas o colocar o dedo na ferida, que nem sempre por palavras mansas, eu não acho que tu sejas muito delicada às vezes, mas isso é bom, porque aquilo que escreves faz-nos pensar. Eu sigo-te e às vezes leio coisas que tu escreves que às vezes te chapa, parece que não concordo tanto. E depois ponho-me a pensar e, epá, sim, concordo. Ou às vezes escreves coisas que eu fico a pensar, mas como é que eu não pensei nisto antes? E eu acho que é isto que eu queria que tu trouxesse aqui hoje também com a tua experiência é que tu não te sentes o dono da verdade, mas tentas muito chamar-nos à verdade com algumas das tuas experiências e porque não te importas de falar quando erras, não é? E isto é um grande... Como é que tu chegaste aqui? Como é que tu chegaste às tuas páginas, não é? E fala-nos um bocadinho delas. Depois já falamos um bocadinho mais de ti. Agora, como é que tu chegaste aqui ao facto de querer escrever para nós, educadores e professores? Não, aquilo que eu senti a necessidade de, acima de tudo, partilhar algumas reflexões que eu próprio ia fazendo sobre as coisas que eu fazia. Ou seja, ao início, este blog acabou por ser uma reflexão sobre o trabalho. Depois, claro, nós vamos observando muita coisa, então nas redes sociais acabamos por observar muito. E isso, eu sei que de alguma forma tenho alguma capacidade na escrita que me permite chegar longe e não vou ser um falso modesto, tenho consciência que consigo chegar longe. E achei que com a escrita conseguia promover a reflexão de muitos profissionais de educação, sejam educadores, professores, o que seja. Mas também uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é que eu não gosto desta visibilidade que acabo de ter por escrever, porque chegamos a certa altura e, e vamos a qualquer formação, as pessoas conhecem-nos. Eu não gosto disso. Eu não gosto de chegar lá, é o Fábio que escreve. Então, eu acho que em 2016 ou 2017 eu parei de escrever, ou melhor, parei de partilhar um bocadinho por isso. Mas acho que foi para aí o ano passado, decidi recomeçar de forma mais ativa e acho que, e agora tenho consciência que este meu trabalho acaba por ser importante e acaba por promover reflexão no outro.
Sei que há textos que tenho que são adorados por toda a gente, mas tenho aqueles que acabam por ser mais complexos e que precisa de uma leitura que não seja a primeira a primeira leitura que lemos. Precisamos ir a fundo. E nesses textos, muitas vezes as pessoas ficam-se, apesar de lerem o conteúdo, focam-se muito, por exemplo, no título. E quando leem o conteúdo, se calhar até concordam com aquilo que acontece. Pronto, esta é a minha perspectiva, porque eu partilho. Comecei por textos em educação de infância, depois, quando fui para o primeiro ciclo, achei pertinente escrever sobre o primeiro ciclo, mas ao início tive muita dificuldade de escrever sobre o primeiro ciclo, ou seja, eu continuava a escrever sobre a educação de infância, mesmo estando no primeiro ciclo, mas com a experiência e com a prática acabei também por conseguir ter algumas experiências que permitiam escrever. Mas ainda me falta também muita prática no primeiro ciclo para conseguir de forma mais contínua. Mas é um bocadinho por aqui que tenho escrito e o porquê de ter feito. Achas que isso foi a tua forma de responder àquelas coisas que eu também sei que te irritam um bocado, de estarmos a perguntar ideias para fazer isto, a perguntar ideias para fazer, ou seja, o facto de andarmos a perguntar-nos aos outros coisas pré-feitas, achas que essa é a tua forma de combater um bocadinho essas coisas pré-feitas para nos pôr todos um bocadinho a pensar? Sim, passa um bocadinho por levar as pessoas a pensarem naquilo que fazem. Porque não tem problema em nós chegarmos a um grupo e pedirmos ajuda, até porque somos profissionais de educação e faz sentido fazer, nós ajudamos mutuamente. Mas os pedidos que fazemos, se calhar, têm que ter uma intencionalidade, ou seja, naquilo que queremos fazer tem que haver uma intencionalidade muito clara. E há pedidos que, olha, eu acho que eles estão a ouvir. Pois é, há colegas que estão a dizer que estão a ouvir mal. Eu já pus o meu som no máximo, caso fosse o meu, mas eu acho que não é, porque eu estou a ouvir muito, muito bem mesmo. As colegas que estão a dizer que estão a ouvir muito mal o Fábio, tentem levantar um bocadinho o som e o Fábio se calhar agora vai experimentar. Consegues ouvir-me agora? Ouço-te maravilhosamente bem. Eu vou só aproveitar para ir partilhar a tua página para as pessoas também poderem ver de que tipo de artigos é que nós estamos a falar. Só os colegas que entretanto a ver se comentam e que digam se agora ouvem melhor. Sim, Isabel Fontes, Beatriz Silva, por favor, vejam se conseguem escutar agora o Fábio. Vejam lá se o ouvem bem. Eu agora estou a falar com o micro dos fones, portanto espero que tenha mudado alguma coisa. Vamos ver se ouve. Eu não estou. Os comentários têm sempre aqui algum delayzito. Sim. Entretanto, estou a partilhar as tuas páginas, os apontamentos sobre a educação da infância e o professor escreveu a lápis ou a caneta. Sim, toda a gente está a dizer que se ouve muito melhor. Podemos continuar assim, Fábio. Mas também a rouquidão da voz também é defeito, portanto... Não, já te estão a ouvir muito bem. A Célia continua a dizer que está muito longe, mas as colegas, a maior parte está a dizer que está melhor e que está a ouvir bem. Eu estou-te a ouvir. Eu vou tentar também falar mais bem. alto para que se consiga perceber. Entretanto, perdi-me no que estávamos a dizer, mas adiante. Não, estávamos a falar por causa das tuas páginas. Eu já partilhei aqui para os colegas também saberem do que é que estamos a falar, de qualquer maneira já voltamos lá. Vamos começar, se calhar, por aquilo que tínhamos. Só para as pessoas saberem, hoje é a primeira vez que eu não tenho guião e que o convidado também não tem guião. Mas também já sabíamos muito um bocadinho os dois o que é que tínhamos conversar e acho que quem nos está a ouvir vai colocar imensas questões e acho que vai servir bem para o nosso guião. Mas, Fábio, quem és tu? Como é que chegaste à educação? Porquê educador e professor de primeiro ciclo? Explica o que é que já fizeste? Explica-nos só um bocadinho aqui a tua jornada. Ora bem, eu nunca quis ser educador de infância, eu quis sempre ser professor de primeiro ciclo. Uau! Mas, entretanto, na licenciatura... Aliás, vou começar do início. Eu acho que o meu primeiro dia no jardim de infância, aliás, no podcast com os pais, vocês acabaram por falar do primeiro dia no jardim de infância e da forma que me marcou. Eu acho que o primeiro dia no jardim de infância que eu tive é um bocadinho um espelho do meu percurso ao longo da escolaridade obrigatória. Porque eu no meu primeiro dia eu chorei e agarrava-me, não sei a quem, agarrei-me a alguém porque não queria entrar. O que é certo é que eu durante toda a escolaridade eu fui um aluno satisfatório só, ou seja, que tirava suficientes. Depois passei para o segundo ciclo, tirava muitas negativas. As pessoas não têm, se calhar, ao verem-me agora, não têm noção. Mas eu cheguei ao quinto ano e tirei 6 negativas logo. E depois segundo ciclo também várias negativas, fui passando. Sétimo ano, continuei com algumas negativas. Cheguei ao oitavo ano, o que é que aconteceu? Reprovei.
Ou seja, eu escrevo tanta coisa e, e vocês agora vão perceber um percurso um bocadinho diferente. Depois do nono ano, voltei a reprovar. Eu cheguei Uau. ao segundo nono ano, era aquele típico aluno de insucesso. Tive 2 retenções no nono ano. Tanto que eu no nono ano, na transição para o 10º, até escolhi para a informática, um curso profissional, porque se calhar precisava de pensar no emprego, mas depois durante esse verão achei que não era isso, eu queria mesmo era ser professor, porque as minhas brincadeiras eram sempre às escolas, a inventar livros de pontos, escrever sumários, e pronto, era um bocadinho disso. Fiz o secundário, ali com algumas dificuldades, mas fui fazendo, não tive média para entrar no curso de Educação Básica na altura, então o que é que eu pensei? Eu, de qualquer das formas, quero ir para o ensino. Portanto, fui para a Faculdade de Letras, tirei Geografia, tive lá um ano, porque era ensino de Geografia. Então, mas também não era aquilo e achei que devia mudar, voltei a fazer os exames e depois tive muito sucesso porque me preparei para eles. Ou seja, eu entrei no primeiro ano na faculdade com média de 12, depois entrei a segunda vez com média quase 16. Ou seja, houve ali um esforço muito, muito grande. Ou seja, não foi um percurso propriamente linear, mas que, de facto, a dada altura me abriu horizontes. Entretanto, estive em Educação Básica, depois optei por ir para o mestrado em pré-escolar e primeiro ciclo por uma questão, porque abria mais portas, a verdade é essa. Poderia ter ido para pré-escolar na altura, porque eu tinha tido boas experiências na licenciatura, mas por uma questão de oportunidades de emprego, pré-escolar e primeiro ciclo. Pronto, acabei o curso com mais sucesso do que quando tinha entrado. Consegui trabalho logo na altura que acabei, coisa rara naquele tempo, porque havia muito desemprego. Em que ano é que terminaste? Eu terminei em 2013. E tiveste logo trabalho? Uau! Sim. Ou seja, aliás, até tive a oportunidade de optar. Comecei num sítio, depois ao fim de uma semana tive outra proposta e, de facto, fui para este sítio. Estive lá durante alguns anos, 6 anos, e depois achei que precisava do desafio do primeiro ciclo. Achei que precisava de mudar e, entretanto, saí. Tive durante 2 meses a dar a ECS também, e depois, a partir daí, tenho ido para o primeiro ciclo, ou seja, tenho estado no primeiro ciclo a dar aulas. Tenho estado pelo Sul, entre o Alentejo e o Algarve. Este ano, por opção minha, concorri só à zona aqui perto, porque depois há outro lado meu que também muitas pessoas não sabem, porque pensam que eu sou só aquele educador que escreve umas coisas, mas por trás disso também há algum trabalho e alguma formação que vai sendo feita. Porque apesar de trabalhar só há 8 anos, ou seja, já fiz algumas coisas ao nível da formação, já tirei educação especial, entretanto, tirei uma coisa que pouca gente gosta, que é a supervisão também, e agora, este ano, estou a tirar administração escolar, que também é uma coisa que nem toda a gente gosta. E pronto, ou seja, todo o meu percurso enquanto profissional... Por uma questão de achares que tens vocação ou por uma questão de abrir portas? Ou seja, mais uma vez, porque achas que em termos de futuro te vai dar mais portas? Não, eu não tenho feito isto para abrir portas. Ao longo dos anos, eu tenho percebido que quanto mais souber de diferentes áreas ao nível da educação, eu melhor professor consigo ser. Melhor professor ou educador. Porque quanto mais informado eu tiver, mais sustentadas vão ser as minhas opções e as minhas decisões. E é importante que nós saibamos mesmo um pouco da administração, porque há decisões que nós muitas vezes não concordamos e que não conseguimos contrapor porque não temos conhecimento. E é um bocadinho nesta perspectiva, eu gosto de ter algum conhecimento mais abrangente. Foi isso que te levou também à educação especial, foi que estavas a trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais e querias saber formas diferentes de trabalhar com elas. Tinha algumas crianças com algumas necessidades, mas não achei que fosse necessário e obrigatório tirar a educação especial para estar com elas, mas achei que seria uma mais-valia em todo o meu percurso e acabou por se revelar importante, garantidamente. Fábio, tu agora falaste-me dessa tua experiência, é surpreendente, eu não fazia ideia, tinhas sido um mau aluno ou um típico aluno de insucesso escolar, não fazia ideia, mas isso agora faz-me um clique em alguns dos textos que tu escreveste agora quando estiveste no Algarve, de crianças com algumas dificuldades de aprendizagem, ou tu sentes que tens um olhar mais atento a essas crianças porque foste essa criança?
não sei se foi por isso. Pode ser, porque todo o nosso percurso acaba por influenciar a forma como somos enquanto profissionais. Mas, ou seja, eu sinto que enquanto estou lá, eu tenho que estar, no fundo, em pleno e tenho que conseguir compreender as dificuldades que eles apresentam. Porque lá está, eu não acho que os professores tenham falhado comigo. Eu acho é que se calhar entrei, por exemplo, mais cedo na escola do que devia. E acho que se calhar, se eu tivesse, eu não pude adiar a matrícula porque não era condicional. Mas se calhar, se eu tivesse adiado, eu possivelmente o meu percurso tinha sido muito diferente. Mais do que ser um aluno suficiente, poderia ter sido logo começado por ser um bom aluno, e o percurso tinha sido diferente. Mas tu frequentaste creche e pré-escolar ou não? Não, foi só pré-escolar, sim. Ok, e aquele teu primeiro dia de escola foi porque disseste que estavas a chorar, foi na creche, foi no pré-escolar ou foi no primeiro ciclo? Não, foi na parede, foi. Ok. Acho que foi para aí aos 3 anos, assim não estou Uau, e isso marcou-te, já viste? É impressionante. Não, sim, ou seja, mas eu depois não tenho grandes memórias, mas tenho algumas recordações de que eu gostava do jardim de infância e da educadora do jardim de infância. Pois, mas, se calhar, então, mas tu gostavas, tu tiveste uma relação positiva com a tua educadora, tu gostaste do pré-escolar? Sim, sim, sim. Ok. Eu quando disse que era o espelho da minha escolaridade, porque começou mal e o meu percurso acabou por ser negativo, entre aspas. Mas eu, nos anos em que eu tive mais dificuldades, ali no segundo e terceiro ciclo, o que eu estava a dizer é que não acho que tenha sido... Uns professores que falhavam, não é? Eu não tinha base que sustentasse os conhecimentos. Ou seja, eles podiam explicar, mas eu não compreendia. E quando eu estou agora com os miúdos, aquilo que tento é que, de facto, compreendam e tento arranjar 1001 formas para compreenderem. Só que depois é uma frustração gigante quando não consigo que eles cheguem àquilo que eu quero que cheguem. Isto é das Ou que tu sabes que eles deveriam chegar, não é? Sim, sim. É das maiores frustrações que eu sinto no primeiro ciclo. Aliás, em pré também, mas tenho notado isto mais em primeiro ciclo. Eu daqui a bocado já te vou perguntar o que é que tu achas que é a grande diferença entre ser um professor de primeiro ciclo e ser um educador de infância sem um currículo como o do primeiro ciclo. Se calhar daqui a bocado já lá vou, só que voltando um bocadinho atrás, ainda à tua formação inicial, eu tenho que te fazer a pergunta, porque tu já, quando foi esse podcast, aliás, cada vez que tenho um podcast que se fala da formação inicial, tu participas bastante e vais um bocadinho contra a maré. Porque temos muita tendência de dizer que agora com os Bolonhas, que a malta vem mal preparada, que vem tudo assim um bocadinho mais... porque são poucos anos para se aprender tudo, portanto como é que já saem professores de primeiro ciclo e educadores de infância? Tu achas que o teu mestrado em pré-escolar e primeiro ciclo fez-te um pior educador? Portanto, vens menos preparado do que se calhar eu que só tive 4 anos de educadora de infância? Ou seja, não acho que tenha sido pior preparado, mas acredito que haja diferenças, porque uma coisa é estarmos 4 anos com uma formação destinada dos 0 aos 6 e outra estarmos 5 anos com uma formação destinada a 0 a 10. Ou seja, é diferente. Mas ainda assim não é por isso que eu acho que seja, por exemplo, pior educador do que qualquer um que tenha uma licenciatura. Porque a base da formação... Pior educador não, mas que tenhas sido pior preparado. Pior educador nunca. Estou a dizer, saíste pior, sentiste quando foste logo contratado, sentiste que, epá, falta-me aqui qualquer coisa, ou sentias-te bem preparado? Eu acho que nós sentimos sempre, quando chegamos ao terreno, que falta qualquer coisa, independentemente da formação que seja. Mas eu acho que aquilo que tive na minha formação, eu acho que tive, como é que é dizer, competências que me permitam chegar à prática e ser investigador e ser um profissional muito reflexivo. E acho, ou seja, mais do que me terem dado receitas, eu na altura não compreendia isto, porque na altura se calhar queria receitas. Mas agora que eu estou na prática, se calhar percebo que muita coisa que foi feita na formação inicial acaba por me ser útil agora. E estas competências investigativas que na altura eu achava que não serviam para nada, ou serviam para pouco, agora se calhar são úteis para que eu possa observar e tentar perceber aquilo que acontece, e tentar arranjar uma explicação para tudo o que acontece na sala com os miúdos. Isto é uma realidade. Tu também comentas muitas vezes, quando se fala nesse assunto nas redes sociais, tu comentas muito que esse mestrado te ajudou
a perceber, a encarar a primeira transição de uma outra forma, mas também tu falas muito que te ajudou a ser um professor que entende o pré-escolar e um educador que entende o primeiro ciclo. Isso é uma grande mais-valia que tu trazes, não é? Da tua formação inicial. Completamente. Tanto da formação inicial e depois Como depois também como na prática. Porque lá está, eu acho que tive a felicidade de começar no pré-escolar, ou seja, onde tinha um currículo aberto, onde podia eu próprio ter mais autonomia, podia ser um gestor do currículo mais livre, e preocupar-me ali com questões que se calhar no primeiro ciclo às vezes não nos preocupamos tanto da mesma forma, porque, sei lá, aquelas questões de ir ao recreio, de ver se os miúdos lancham, isto no primeiro ciclo, se os miúdos lancham, se os miúdos comem tudo. Eu faço isto no primeiro ciclo, porquê? Porque no pré-escolar eu também fazia, e acho que estas experiências no pré acabaram por me ajudar a preocupar-me com o bem-estar dos miúdos no primeiro ciclo. Ou seja, estas experiências, apesar de serem níveis diferentes, há aqui competências que eu acho que acabam por ser transversais ao perfil, quer do educador, quer depois do professor do primeiro ciclo. E tendo em conta a tua experiência, né, a tua formação e aquilo que eu também agora já sei um pouco sobre a tua opinião, o pré-escolar não se deveria se chamar, se calhar, pré-escolar, porque o trabalho da infância dos 3 aos 6 não é estar a preparar para a escolaridade, não é? O que é para ti, enquanto professor de primeiro ciclo, importante para uma criança que acaba o pré-escolar e vai para o primeiro ciclo? E depois a seguir já começamos a entrar aqui no nosso tema, então, afinal de contas, o que é que se aprende no jardim de infância, não é? Porque nós pensamos, quando pensamos na questão de preparação, o nosso pensamento remete muito para as questões mais técnicas do escrever. A verdade é esta, do escrever muito bonito, mas aquilo que as crianças precisam, eu acho que foi no direto que o Rui que falei disto, aquilo que as crianças precisam no primeiro ciclo vai muito mais além disso, porque uma criança não é mais inteligente do que outra só por saber escrever bem ou por fazer uma letra direitinha e perfeitinha. Não, ou seja, nós queremos crianças com quê? Com pensamento crítico, queremos crianças que saibam, por exemplo, eu quero que uma criança saiba sentar no primeiro ciclo, por exemplo. Mas eu no pré-escolar eu não tenho que as obrigar a estar 5 horas sentadas só para se aprenderem a sentar. E é uma coisa importante, ou seja, que as crianças, e acaba por facilitar, porque uma coisa é eu estar durante 2 horas por dia no pré-escolar e dar-lhes fichas para elas se prepararem e depois, e aí elas aprendem a sentar-se. Outra coisa é durante os tempos em que elas estão no pré-escolar, os 3 anos, que quando elas estão sentadas, olha, arranja as costas, olha, põe as costas direitas, olha, põe as pernas para baixo. Estas pequenas questões que se fazem naturalmente acabam por ser, não é uma preparação para o primeiro ciclo, mas acabam por ser uma preparação que ajuda aquele processo de transição inicial. Porque quando os miúdos chegam ao primeiro ano, eles têm dificuldade, muitos têm dificuldades em sentarem-se, em estarem ali concentrados durante muito tempo, mas não acho que seja com atividades técnicas que chegamos lá. Como é que achas que chegamos lá? Não, então, mas como é que tu achas que chegamos lá? Isso é importante, uma criança. Mas aí vais ter muitos educadores a dizer, então, mas porquê que no primeiro ciclo eles têm que estar tanto tempo sentados, não é? Porquê que eles têm que estar 5 horas sentados, Fábio? Não. Não, eu acho é que tem que, da mesma forma que no pré-escolar tem que haver, não quero dizer que no pré-escolar tem que haver uma preparação para o primeiro ciclo, mas ao longo do tempo no pré-escolar tem que ser trabalhado um conjunto de competências que sejam úteis para as crianças ao longo da vida, incluindo no primeiro ciclo. Mas no primeiro ciclo acho que também é importante que haja um tempo de transição, ou seja, as crianças não têm que chegar lá e sentarem-se durante 5 horas na cadeira. Porque é que não começam e sentam-se no chão, por exemplo? É uma coisa que dificilmente acontece. E é daquelas coisas que são básicas, ou seja, primeiro escutar histórias ao colo, não é? Porquê que no pré-escolar paramos de contar histórias com crianças ao colo? Porquê? Por exemplo, e por falar em histórias, nós temos também no pré-escolar uma coisa que muitas vezes fazemos é contamos uma história e depois vamos fazer o registro. E porquê que fazemos o registro? Porque achamos que as aprendizagens só acontecem no concreto, ou seja, naquilo que é palpável e que está ali à vista. Mas se calhar aquilo que acontece é que a aprendizagem é todo o processo anterior e as crianças acabaram por aprender até antes do registro.
Fazemos uma atividade, uma contagem de matemática, vamos registar. Fazemos uma experiência da flutuação, vamos registar. E muitas vezes o problema não é fazer o registro, porque os registros são importantes, mas acharmos muitas vezes que a aprendizagem só acontece com o registro. E acho que é errado pensarmos nessa perspectiva. Os registros, sim, são importantes, mas não são a única forma que as crianças têm para aprender. Isto a propósito de registros, mas também fichas, o que quer que seja que nós pedimos às crianças. E passa por aí. Sim, mas comparar registro a fichas é uma coisa... Sim. Não é? Vou comparar. Sim, essa questão que tu estás a dizer é uma questão muito importante, e ainda bem que estás a tocar nesse assunto, que é, nós ouvimos muitas vezes os professores de primeiro ciclo a dizer: epá, estes garotos vieram todos mal preparados, não sei o que é que andaram a fazer no pré-escolar, não sei o que é que as educadoras andaram a fazer com estes meninos. Tu não achas que há também alguma falta de sensibilidade do professor de primeiro ciclo daquilo que é uma criança com 5, 6 anos e que, portanto, depois é uma violência muito grande as crianças terem que estar sentadas, terem que começar logo ali. Ou seja, a transição, tu não achas, como dizia o secretário de Estado aqui no episódio, que também têm que ser os outros ciclos a beber mais do exemplo das práticas em pré-escolar, aprendizagem pela ação, pela investigação, que não tem que estar ali todos sentados em formato de U, olhar para o professor. Portanto, o que é que tu achas disto? Concordas? Não, sim. Essa resposta era concordo. Está bem, Fábio, mas eu sei que tu concordas, mas estás a dizer que a sim. criança tem que ir preparada, tem que saber aprender a sentar, porque para ti é importante que ela aprenda a sentar. Eu acho que há aprendizagens mais importantes do que aquelas questões técnicas, como eu estava a dizer. Por exemplo... O que é uma criança bem preparada no primeiro ciclo? Para ti, professor primário, o que é uma criança para ti bem preparada? Quanto a mim, uma criança bem preparada é uma criança que chega ao primeiro ciclo e não precisa de ajuda para ir à casa de banho. Boa. É uma criança que chega ao primeiro ciclo e não precisa de ajuda para apertar os cordões. Ou seja, é uma criança que chega autónoma ao primeiro ciclo e não anda atrás de alguém que a ajude a gerir os conflitos. Ou seja, uma criança, quando está no pré-escolar, não nos podemos esquecer que está numa sala com 25 crianças, uma educadora e uma auxiliar. Quando chega ao primeiro ciclo, e em escolas muito grandes, há umas 4 ou 5 auxiliares para 300 miúdos. Portanto, é importante que estas questões de autonomia e independência sejam muito trabalhadas. Acho que isto é o mais importante antes de uma criança ir para o primeiro ciclo. Mais do que saber fazer o A, A, I, O, U, são estas questões de autonomia. Não estou a dizer que não seja importante o A, I, O, U, porque de alguma forma esse reconhecimento, sei lá, o reconhecimento do nome. É importante que as crianças reconheçam o nome, mas eu não quero que as crianças aprendam a escrever o nome. A abordagem oral e a escrita faz parte das OCEP, não é? Ou seja, aquilo que eu espero, por exemplo, de uma criança no pré-escolar é que ela saiba, por exemplo, o sentido direcional da escrita. Ou seja, acho que isso acaba... E para que é que ela serve, não é? Exatamente. E isso faz-se naquela... Não é preciso estarmos a fazer grafismos, basta que as crianças vão à biblioteca, leiam o livro e quando estão a ler, acompanham a leitura, ou seja, ainda que é em jogo simbólico, porque estão ali a imaginar a leitura, a fingir que estão a ler, mas acaba por ser a leitura que fazem. E elas próprias, com o dedo, já têm o sentido direcional da escrita. E é uma aprendizagem que acho que é importante antes da aprendizagem formal da leitura e da escrita, e que acontece, neste caso, no pré-escolar. Para ti é ok, isto é uma pergunta um bocado parva, mas já sabem que eu aqui faço sempre as perguntas, porque eu acho que não devemos ter medo de fazer as perguntas. Se calhar é um bocado parvo para ti, mas eu lembro-me de fazer registros em que as crianças queriam escrever, então eu lembro-me de escrever a lápis e depois a criança ir com o marcador escrever por cima do que eu escrevi, porque ela queria, eles pediam para fazer isto, então eu escrevia em cima e eles escreviam em baixo, copiavam a palavra e começavam a criar os seus próprios cadernos de escrita, mas eles criavam quando queriam, não é? Nunca foi uma coisa que eu, olha, agora vamos todos começar. Isso tu achas que é... Qual é a tua opinião sobre isso? Achas que é uma perda de tempo porque devemos estar a fazer outras coisas no pré-escolar ou então até é uma coisa... Não, porque da mesma forma que temos tempo para fazer outras coisas, também podemos ter tempo para trabalhar a escrita e faz parte também do nosso trabalho e da nossa intencionalidade trabalhar a escrita. Depende, lá está, é da intenção com que nós o fazemos. Porque uma coisa é fazê-lo com vista à preparação, outra é para que as crianças, de facto, adquiram ali algumas competências que vão ser fulcrais depois na aprendizagem formal. Isto basicamente de uma forma... Sim, mas sabes que recentemente começamos e já sabem que eu sou sempre aqui um bocadinho também a advogada do diabo, nós recentemente começamos a ver muitas
e ainda bem, mas muitas abordagens à aprendizagem lá fora, na rua, e portanto a criança antes de pegar no lápis tem que saber explorar a terra, explorar os materiais da rua, brincar na rua, explorar, e portanto se calhar isto pode ser encarado como uma perda de tempo, estar com uma criança sentada a escrever ou a imitar a escrita, quando isto pode parecer uma perda de tempo quando comparado com estas novas práticas que nos começam a surgir nas redes sociais, não é? E ainda bem, eu ainda que há dias partilhei uma prática na rua porque acho fantástico, mas são coisas que se anulam uma à outra, ou tu achas que são coisas que se podem complementar? Eu acho que em educação de infância, e a especificidade que tem a educação de infância é que tudo se pode complementar. E da mesma forma que eu acho importante que as crianças vão para a rua, também se eu tiver fichas na sala e elas quiserem fazer, que façam. Também não, eu não sou, ou seja, não sou defensor fichas não, nem fichas sim. Ou seja, se a criança Lá quiser, vamos falar, porque nesse momento temos aqui a Cristina Pinto que vai fazer uma pergunta sobre isso, já vamos falar sobre as fichas. pronto. Mas, ou seja, eu próprio não tenho nenhuma posição, ou seja, eu fico sempre ali no meio termo, porque eu nem sou muito defensor só lá fora, nem só sala. Eu fico ali, acho que é importante, porque nem em todos os contextos isso é possível. Aliás, eu próprio nem sei se conseguiria ser educador, por exemplo, Outdoor. numa escola da floresta. Eu acho Uhum. que não tinha competência para isso. Por muito que eu até tenha uns textos que possam ir ao encontro disso, a verdade é que, em termos práticos, eu fico ali sempre no meio termo e não E, sou muito de extremos. e exige uma predisposição tua pessoal muito grande e tu podes não te identificar Sim, com sim, isso. Portanto, não é exatamente. qualquer pessoa que eu acho que vai ser um educador, um líder de outdoor, não é? De aprendizagem na rua. Eu concordo perfeitamente contigo. E temos aqui a Cristina que está a perguntar, então, mas fala-se muito das fichas, mas afinal o que é que são consideradas fichas, não é? O que é então para ti uma ficha? Depende. Fichas pode ser tudo. Tudo pode ser uma ficha. Eu quando falo em fichas, refiro-me àqueles. Aliás, eu quando falo em fichas, eu penso mais naqueles exercícios de grafismos e essas tretas. É muito nesse sentido que penso. O pico-pico, não é? Por exemplo, não é? Sim, Os sim. manuais do pico-pico, aquelas fichas, os destacáveis e que a criança tem que seguir. Ou seja, mas não acho que eu próprio, eu muitas vezes, ou seja, principalmente quando tenho mais velhos, miúdos mais velhos no pré, eu tenho à disposição exercícios, ou seja, algumas ditas fichas que, quando querem, podem fazê-lo. Ou seja, eu por norma não lhes digo para fazer, mas elas estão lá. E há miúdos que gostam daquilo. Da mesma forma que alguns gostam de estar na terra, também há outros que gostam de pegar numa ficha ou num desenho e pintá-lo. E eu escrevi um texto há pouco tempo sobre desenhos. Já vamos falar sobre isso, porque desse texto, mas tu então tinhas fichas, mas isso era intencional. Qual é a tua intencionalidade com isso, com teres essa ficha na sala à disposição deles? Ou seja, a principal intenção é eles fazerem alguma coisa que queiram, a primeira. E depois ter ali algumas competências que acabam por ser trabalhadas. Ou seja, quando eu as tenho, por exemplo, são em forma de registro de alguma atividade, por exemplo, matemática. Ou seja, em que eles estiveram com algum material, sei lá, na altura lembro-me que tinham umas palhinhas e eles faziam um jogo, umas contagens e depois, naquela folha, naquela ficha, registavam. Ou seja, acabava por ser aquela consolidação que há pouco estava a falar. Ah, está bem, mas isso não é uma ficha tirada do manual. Sim, mas para mim era uma ficha Está bem, apresentação, mas por para isso. falarmos todos a mesma linguagem. Tu tinhas ou não, quando estás a falar de fichas, porque a Não tinha Cristina também está, manuais, não. não é a ficha que tiravas dos manuais, Era coisas que eu selecionava, que achava importantes e que deixava disponíveis para aqueles que quisessem. De alguma forma havia alguma competência que seria trabalhada, mas era mesmo porque eles acabavam por gostar. Porque, por exemplo, às vezes, quando tinha miúdos que dormiam, ou seja, quando Uhum. regressávamos à sala às 2 horas, alguns miúdos estavam a dormir. Ou seja, aquilo que fazia era ter ali algumas atividades que não De fossem mais tão calma, não é? limitadas. Ou Uhum. seja, ou iam para a biblioteca, ou faziam ali pinturas, ou então às vezes até eu ia ao computador e eles criam um desenho, chegava ao computador, imprimíamos um desenho, eles pintavam um desenho. Ou seja, eu não sou fundamentalista ao ponto de dizer não. Ou seja, consoante as situações, consoante o contexto, eles faziam. Era um interesse deles, era algo que eles queriam, então, por que não?
E às vezes nem tinham que aprender grande coisa, só porque sim. Pois, é um só por cima, mas Mas eu muitas tenho... vezes também fazia isso sem pensar, e às vezes sem qualquer intencionalidade, minha culpa também. Ok. Pronto, é interessante ouvirmos outras partes sobre a ficha, porque, por exemplo, eu quando fiz estágio no primeiro ciclo, isso foi uma das coisas que eu gostei, era o facto de haverem lá folhas para eles colorirem, então eles podiam colorir conforme quisessem, mas em primeiro ciclo, em pré-escolar, quando eu vejo folhas para colorir, penso sempre se será que não estamos a cortar as asas à criatividade de uma criança quando ela está a passar o tempo dela, que podia estar a fazer um desenho, a pintar um desenho já existente. Eu não estou a dizer que é necessariamente errado, eu estou a dizer é que, enquanto educadora, que estou preparada para uma série de outras coisas, para preparar uma série de outros cenários, posso estar a desperdiçar oportunidades porque lhes estou a dar uma folha dessas que é limitadora da criatividade, não é? E certeza que estão aqui outros colegas e temos todas opiniões diferentes e está tudo bem, mas... Sim. Aquilo que eu acho é que eu não vejo grande problema nisso se eu não fizer disso uma prática diária ou uma prática muito recorrente. Porque se eu fizer, eu sei que estou a tirar de alguma forma a criatividade aos miúdos, se eu lhes der esse tipo de atividades de forma constante. Mas se de vez em quando eles pintarem um desenho, mas depois nas outras todas as atividades que propomos e que eles fazem, eles tiverem autonomia, tiverem a possibilidade de serem criativos e desenvolver essa criatividade, acho que não há assim grande problema em fazê-lo. A grande questão é a intencionalidade que o fazemos e a frequência com que lhes damos este tipo de materiais. Porque nós, enquanto educadores, temos que ter noção da qualidade daquilo que oferecemos. E sabemos que se oferecermos todos os dias desenhos, não há criatividade que se desenvolva. Tu escreveste no artigo mais recente, o que gerou bastante controvérsia, que porque é que uma criança de 2 anos, não é, tem que estar a colorir, e aquilo é uma ficha, se tu lhes dás uma castanha para eles pintarem, isso é uma ficha, porque estás a dar uma castanha para eles pintarem, pronto. É uma ficha, ou que nós quisermos encarar. Tu estendes esse teu texto, podes falar um bocadinho dele, estendes esse texto também ao pré-escolar, ou só te quiseste mesmo cingir à creche? E, portanto, Exato. achas que já... Eu foquei-me na creche por um motivo que, entretanto, já explico, mas acho que seja extensível ao pré-escolar quando aquilo acaba por ser uma prática recorrente e os miúdos acabam por estar todos os dias a pintar desenhos. Isso não. Eu, quando me foquei em crianças de creche, é porque vemos os miúdos que não sabem, mal sabem levantar, e estão mal sabem, não sabem pegar no lápis e estão a pintar um desenho. Ou seja, o objetivo de um desenho, e se tivermos uma intenção, é que os miúdos pintem de facto dentro do contorno do desenho. Se é o objetivo é esse. E uma criança de 1 ano não tem a motricidade desenvolvida ao ponto de conseguir pintar o desenho sem ajuda. Ou seja, ela pinta o desenho, mas possivelmente a educadora até está lá, na maioria dos casos, a ajudar. Faz sentido fazê-lo? Não sei. Mas Não sabes ou não te queres comprometer com uma resposta? não sei, porque eu tive um bocado de medo depois de algumas discussões sobre aquele texto. Então não te queres comprometer com uma resposta, porque tu sabes que isso está errado. Não, ou seja, em crianças pequenas, sim, ou seja, não concordo porque acho muito limitador. Em crianças de pré-escolar, ok, se calhar, se não for uma prática... tu seguras no lápis da criança e ajudas a pintar? Não. Não, eu estou a dizer, se for no pré-escolar, se não for uma prática recorrente, ok, se for uma coisa que a criança quer pintar um desenho, então pinte, ok, tudo bem. Em creche, com miúdos mais pequenos que ainda não têm a motricidade desenvolvida e ainda não têm grande consciência daquilo que estão a fazer, aí sim, se calhar não dava um desenho para pintar. E depois a reflexão vai além disso, porque não é só o desenho, é que são todos os desenhos iguais. E aquilo que eu dizia lá era, se é para serem todos iguais, então basta só um. E passa por isso. Não vale a pena estarmos ali com miúdos de 1 ano, agarrar a mão, pintar. Pronto, basicamente é isto, mas vou-me calar que senão... Oh, Fábio, mas porquê que tu achas que isso gerou tanto debate? E o debate é bom, porque eu não acho que nós tínhamos que ser todos carneirinhos, a seguir todos uns aos outros e pensar de forma igual. É por isso que existe este podcast, para nós também, este podcast e outras coisas, para nós pensarmos todos com a cabeça um bocadinho uns dos outros para chegarmos a conclusões. Porquê que tu achas que isso gerou tanta controvérsia? Eu acho que a controvérsia foi gerada porque muitas pessoas ficaram-se pelo título. Ou seja, porque se lêssemos
o artigo completo, percebíamos que o que estava em causa não era propriamente o desenho em si, mas a frequência dos desenhos. E o que estava em causa não era o desenho para crianças mais velhas, mas o desenho para crianças mais pequenas. E acho que a maioria das pessoas, se tivessem alguma consciência que era sobre crianças de 1 ano, se calhar não tinham escrito muitas coisas até que escreveram. Mas depois lá está. Mas isto, em alguns casos, isto foi importante, porque tive consciência da visão ou de alguns profissionais e também de muitos pais. E a visão que os pais têm também é a visão que a escola acaba por dar. Ou seja, se defendem este tipo de questões, não será também pelas experiências que têm com os filhos nas creches, não sei. Ou será que é isso que exigem às creches onde têm os filhos? Pois, não tenho noção, mas podem exigir, de facto. Mas exigir não é no sentido de exigir. Então aqui vamos mesmo ao título do nosso podcast, não é? Porque, então, afinal, o que é que as crianças aprendem no jardim de infância? Para o jardim de infância, se calhar, estendemos isto a todo o pré-escolar e creche, mas o que é que eles aprendem, não é? O que é suposto eles estarem a aprender? Porque se os pais, se calhar, por um lado, defendem e dizem que eles devem estar a apresentar esse tipo de trabalhos, porque mostram que estão a pintar, que a educadora preparou alguma coisa para eles, se calhar muito baseados em ideias daquilo que foi a própria infância deles. Mas eu já tive aqui a Juca e a Margarida Barbieri, portanto, educadoras que têm tantos anos de formação como eu, como pessoa, mais de 30 e tal anos de profissão, e nunca fizeram esse tipo de abordagem. Portanto, de onde é que vem isto? De onde é que vem estas ideias de que o trabalho na educação da infância acontece com esse tipo de trabalhos que são expostos e quando a educadora mostra que se pintou uma castanha, que se cantou uma canção, que... Percebes o que eu te estou a dizer? De onde é que isto vem e como é que nós desmistificamos isto? Não faço ideia de onde vem, mas sinto que os pais e as famílias exigem aquilo que nós lhes damos. Porque se nós dermos batatas, eles vão exigir batatas. Mas se nós mostrarmos que as batatas podem ser acompanhadas com um hambúrguer e com um ovo, se calhar elas vão querer as batatas com o hambúrguer e com o ovo. Mas se continuarmos a dar batatas, eles vão querer batatas. E nós, enquanto educadores, temos que mostrar, ou seja, nós temos 4 ou 5 anos uma licenciatura e agora com mestrados, portanto nós somos profissionais especializados na infância. Ou seja, nós não podemos fazer atividades só porque sim. E temos que, e acho que é também da nossa competência, de alguma forma, promover alguma formação, mesmo para os pais, porque os educadores somos nós. E indiretamente, com as nossas práticas, nós vamos formando. E os pais vão observando e vão percebendo como é que nós agimos e vão exigindo consoante aquilo que nós fazemos e consoante aquilo que nós diariamente lhes damos e promovemos com os miúdos. Talvez passe por aqui. Mostrarmos um bocadinho a intencionalidade que está por trás do trabalho que fazemos, não é? Mas tu percebeste na discussão desse artigo que tu falaste, e portanto eu já partilhei aqui a página Apontamentos para a Educação da Infância, é o último artigo que o Fábio escreveu sobre o que faz uma criança a pintar com 1, 2, 3 anos, é o último que lá está que o Fábio colocou. Tu falas, houve colegas que falaram da intencionalidade pedagógica que têm com esse tipo de atividades, portanto nós conseguimos dar intencionalidade àquilo que queremos fazer. Nós conseguimos dar intencionalidade a tudo. Tudo que fazemos, nós conseguimos ter uma intenção e tudo que fazemos conseguimos dizer que foi do interesse das crianças. Nós temos essa capacidade. Só que a questão é, será que é mesmo? Às vezes nós temos uma batata, nós conseguimos que as crianças gostem da batata e fazemos um projeto sobre as batatas. Portanto, é só por aí. Olha, temos aqui muitos colegas a falar um bocadinho sobre esta história de colorir. Houve uma colega que eu já perdi o nome, mas houve uma colega que falou dos mandalas para colorir. Nós adultos temos mandalas para colorir e é relaxante, eu sou uma delas. Porque é que as crianças também não podem colorir, não é? Porque é que as crianças também não podem ter este género de... Eu não lhe gosto de chamar de fichas porque eu não acho que colorir livremente uma folha seja o mesmo de ter uma ficha que tem um quadrado azul e diz assim, pinta azul, depois um quadrado amarelo e diz, pinta aqui amarelo, e depois aqui conta as bolinhas e diz quantos números tem.
este tipo de ficha é completamente diferente de ter uma folha com com um desenho do Star Wars, porque tu foste ao computador e imprimiste o Star Wars para ele pintar e ele vai pintar como ele quiser. Isto é um conceito completamente distinto de fichas. Um pressupõe um trabalho orientado em que acreditamos que a criança se vai sentar e aprender outra coisa, alguma coisa. O outro é um momento de relaxamento em que a criança está a aproveitar um momento livre para estar a colorir uma coisa que até gosta. Portanto, são duas coisas completamente distintas, ou não achas que são? Não, são. E mesmo, por exemplo, as próprias mandalas, ou seja, eu próprio também já as Também. usei, e, e aquilo que se percebe, ou seja, normalmente as mandalas acabam por ser miúdos mais velhos que as fazem, e que gostam mais de fazer, porque eles depois também acabam por gostar. E percebe-se que mesmo que eles não pintem desenhos todos os dias, ou seja raro pintarem, chegam à altura em que estão a pintar uma mandala e eles são extremamente competentes. Eles não precisam de estar a pintar desenhos todos os dias para saber pintar desenhos. E uma vez eu tive, ou seja, que vi algumas mandalas pintadas e de miúdos que não pintavam desenhos e estavam fantásticas. Ou seja, aqueles miúdos não precisaram todos os dias pintar árvores e folhas e cachos de uvas para saberem pintar uma mandala, que é muito, ou seja, as Não, cores aqui são a muito colega, eu acho que a colega falava da mandala pelo prazer que há em colorir algo já pré-definido. E o que eu te estava a tentar perguntar era, existe uma intenção de dar uma mandala ou a impressão do Star Wars ou do Nodi para eles pintarem como querem livremente, e isso é uma coisa, que há um prazer associado a isto, não é? Outra é sentar as crianças e haver uma intencionalidade com uma ficha que diz os grafismos deste ponto ao outro e este faz cruz com o quê, isto é completamente diferente, não é? E eu até, lá tens intencionalidade. eu como educadora penso, como é que eu fico a pensar na dor de cabeça que é ter 25 crianças sentadas a fazer esta ficha, como é que conseguem? Porque isto requer muito trabalho do adulto, porque tem que ler o enunciado, tem que ver o que é para fazer. E como é que conseguem, não é? Tu, em primeiro ciclo, nem se calhar nem em primeiro ciclo isto se faz, não faz. Estou-te a perguntar porque eu não faço mesmo a mínima ideia. Eu não consigo ter essa experiência em primeiro ciclo porque eu tenho tido, ou seja, num ano tive um grupo misto, depois no outro ano tive grupos com necessidades muito diferentes, portanto era impossível estarem todos a fazer a mesma coisa. Mas mesmo assim, quando eles não sabem ler, é uma tarefa difícil. Mas Pois é também, isso. quando lhes dás autonomia, se calhar ainda é mais difícil de quando lhes estás a dizer o que é que têm que fazer. Porque não ficas ali parada a trabalhem. Não, não, mas sim, mas num pré-escolar tu também não dizes, estejam aí que eu estou aqui sentada a olhar para vocês, não é? Sim. Tu também não fazes isso, mas também não os Não, tentas aos 25 a fazer uma ficha. não, mas eu acho que é mais, se calhar, é mais difícil, ou seja, para as pessoas que fazem isso, se calhar é mais difícil dar-lhes essa autonomia e Ai, não promover tenho essa dúvida. criatividade. Porque é aquela tarefa, ok, tem que ser assim, explicamos uma coisa, todos fazem, explicamos outra, todos fazem. Tu, para promoveres numa atividade que os miúdos tenham sentido crítico, é muito mais difícil. Tu, psicologicamente, ficas muito mais cansada do que se estivesses com eles todos a fazer uma atividade igual. Sim, Por isso é que. eu tive uma coordenadora na Irlanda que eu estava no terceiro, eu já contei isto, eu estava no terceiro andar do colégio e eu tinha uma coordenadora que, para receber visitas de outros pais, as visitas que se fazem ao longo do ano para inscrever os filhos, ela não ia lá acima ao terceiro andar, porque no terceiro andar a minha sala era a sala da confusão. Portanto, é isto, não é? Mas tu tens que te identificar com este tipo de confusão, de entrar numa sala e saber que há confusão, porque há uns que estão na casinha, outros estão sentados comigo a fazer alguma coisa, há outros que estão com o auxiliar a fazer outra, há outros que estão na garagem a fazer corridas de carros, quer dizer, é uma confusão organizada, não é? E nem todos os educadores se identificam também com esta prática. Há educadores que se calhar precisam de momentos mais calmos, de organizar o grupo de forma mais calma, para também terem um controle diferente sobre a atividade que está a Eu ser feita. E próprio, são importantes os momentos de grande grupo, não é? sim, opa, eu ia dizer que eu próprio tenho dificuldade em trabalhar com muito ruído. E faz muita confusão. Ou seja, agora, com o passar dos anos, uma pessoa vai ficando mais benevolente e consegue aguentar mais ruído. Mas uma das dificuldades iniciais era que muito ruído ao mesmo tempo, eu não conseguia ser competente. Quando estava com estes miúdos, não conseguia.
Estás a falar do pré ou estás a falar do PRI? Isto em pré e depois também em primeiro ciclo Ok, também notas. ok, que interessante. Porque uma coisa é o ruído, mas depois também aprendi que tenho que gerir aquele ruído para que não seja só um ruído que fazem por fazer, mas um ruído que revela aprendizagem. E é muito diferente. E que nós, quando promovemos, sei lá, trabalho em grupo, isto tanto em pré como em primeiro ciclo, nós temos que nos desdobrar e temos que conseguir que o ruído não seja aquele ruído que nós não gostamos, mas seja... desculpa, ias dizer? O ruído produtivo, é o ruído o produtivo. resultado do trabalho. E no primeiro ciclo, as experiências que tenho tido, assumo que tenho algumas dificuldades ainda em gerir tudo, porque normalmente os miúdos não estão habituados a trabalho de grupo, ou o que seja, então falam muito alto e para eu conseguir ajudar os outros tenho que silenciar o meu... Mas aí também porque em primeiro ciclo tu tens uma coisa, uma pressão nas tuas costas que se chama um programa, não é? Um currículo, um programa, que no pré-escolar não tens. Tu no pré-escolar tens orientações curriculares, mas tu chegares ao final do ano e há ali coisas que não foram feitas, não é? Tu não tens, no primeiro ano, no primeiro ciclo, tu tens aqueles conteúdos programáticos que tens que seguir, portanto tens uma pressão que não temos no pré-escolar, não é? Isso. Sim, ou seja, porque nós acabamos por ter, por muito que agora não hajam esses conteúdos que tanto se fala, acaba por haver aprendizagens essenciais e na minha ótica acaba por ir dar tudo ao mesmo. Mas é um currículo muito descritivo, ou seja, é isto e temos que fazer. Por muito que até eu sinto que podemos ter alguma flexibilidade em fazer, é tudo muito extenso e não há grande tempo para consolidar muitas coisas. Se quiséssemos que as coisas de facto fossem bem feitas. E no pré-escolar acho que não sinto essa pressão, porque acaba por ser tudo muito mais aberto, aproveitamos muito aquilo que o currículo oculto das crianças, temos oportunidade para isso, aquilo que elas nos trazem, e depois no primeiro ciclo, espera aí, o som do Fábio está um pouco baixo. Se calhar isso afastou um Vou bocadinho. tentar falar mais alto. É que eu ouço muito, muito bem. Isto para mim nunca está a alterar. É a Joana que está a dizer. Mas Não, veja eu vou lá, tentar Joana, se falar agora mais já. alto. Ainda bem que não tens aí nenhuma gaiata a dormir ao pé de ti. Se fosse eu, estava tramada, que eu não posso falar muito mais alto do que isto. Não, mas ouve-se bem. Olha, temos aqui uma pergunta de uma colega que há bocado fiz o print e depois esqueci-me de colocar, mas quero mesmo muito colocar, que eu não tinha pensado neste tópico, mas já eu sei a tua opinião porque já há ali também. Que é o que acham da nova perspectiva da obrigatoriedade do pré-escolar. Para além da medida política, não acham que é uma perda para a criança e uma escolarização do pré-escolar? Temos aqui dois pontos, não é? A obrigatoriedade e se isto nos vai levar a uma maior escolarização. Acho que isto são dois pontos que podem estar relacionados, mas dão duas perguntas diferentes. Eu para já eu não quero pensar muito na questão da obrigatoriedade, porque acho que antes de chegarmos aí, temos que universalizar. Porque uma coisa é termos todas as crianças, se quiserem, se as famílias quiserem terem acesso a partir dos 3 anos. Isso acho fundamental. Há quem não queira, mas há famílias que querem e há famílias que precisam. E acho que, e ainda há muitos sítios, principalmente em grandes centros urbanos, onde crianças de 3 anos dificilmente entram num pré-escolar. E acho que é fundamental que se alargue a oferta para que abranja crianças de 3, 4 e 5 anos. Depois disso estar feito, aí pensamos na questão da obrigatoriedade. Pessoalmente, ainda me faz alguma confusão pensar na obrigatoriedade do pré-escolar, porque acho que lhe retira alguma da especificidade. Mas ainda assim, a questão da universalidade acho que faz todo sentido. E antes de pensarmos em ser obrigatório, vamos então torná-la universal e que todos tenham o acesso que devem ter. Mas tu achas que tem que ter esse acesso através da oferta pública? Essa universalidade tem que ser através da escola pública? Ou pela oferta pública, e acho que de alguma forma será difícil, ou através da parceria com as IPSS ou com os privados de alguma forma, para que se tenha acesso. Porque há instituições que estão lotadas e não têm espaço para mais salas, portanto não sei muito bem como é que vão resolver essa situação. Então se calhar isto foi uma medida assim mais político coisa do que propriamente uma medida muito a sério para ser levada a sério, porque se nós pensarmos, qualquer criança de 3, 4 ou 5 anos já tem acesso ao pré-escolar, se não for na rede pública, é na rede privada ou solidária e
e está bem, eu sei que paga na rede, no IPSS, não é? Mas também paga de acordo com os rendimentos, portanto, não estamos a falar, se calhar eu sei, para algumas famílias estamos a falar, se calhar 20 euros para uma família é muito dinheiro, eu sei isso, mas se calhar então, antes da obrigatoriedade, estaríamos a falar do acesso prioritário às famílias carenciadas a um acesso, hum, a um acesso, desculpa, gratuito do pré-escolar. Ou seja, eu acho que, acima de tudo, da mesma forma que as crianças conseguem ter acesso aos 5 anos de forma gratuita, todo o pré-escolar devia ser gratuito, da mesma forma que o primeiro ciclo é. E acho fundamental. Depois, caso não se consiga, através da oferta pública, estabelecer parcerias com quem quer que seja, de forma a que seja definitivamente gratuito para as famílias. Porque há famílias que acabam por ter dificuldades e não conseguem suportar a mensalidade, mesmo que seja de 20 ou 30 euros. Pois era o que estava a dizer. A verdade era essa que me estavas a dizer. Portanto, acho... O outro ponto, tu achas que isto pode estar ligado com a escolarização do pré-escolar? Este tipo de medidas está de algum modo, na tua opinião, que era a pergunta da colega? A escolarização vai muito, não é da obrigatoriedade do pré-escolar, é muito daquilo que os educadores são na sala. Porque nós vemos que há casos em que o pré-escolar já é muito escolarizado, infelizmente, e vai continuar a haver, mesmo que seja obrigatório. Poderá, de alguma forma, ser mais escolarizante, não sei. Sinceramente não sei. Espero que não. Mas isso não está nas nossas mãos, não é? Porque nós não podemos, de alguma forma, também, penso eu, isto é para nós estarmos aqui a pensar, mas podemos, isto são medidas políticas. Estas medidas políticas afetam ou não, poderão afetar ou não os rácios, a abertura de vagas, tanto profissionais como para crianças, mas não mexem em nada com as nossas OCEP. As nossas OCEP continuam as mesmas e em nada nas OCEP nós temos, não é? Nem nos 5 anos nós deveríamos estar a fazer escolarização, não é? Sim. Não, O que é que nós devíamos estar a aprender então no jardim de infância? Basicamente foi tudo aquilo que nós estivemos a fazer, a falar até agora. Portanto, ou seja, aquilo que as crianças fazem no jardim de infância, as crianças vivem. Nós é que atribuímos o nome de brincar àquilo que eles estão a fazer. Ou seja, o que elas fazem no jardim de infância acaba por ser o viver das crianças. E elas aprendem enquanto vivem, aprendem a estar, quando estão com os outros, aprendem a ser e aprendem uma coisa muito importante, que é o fazer enquanto fazem. Ou seja, com a experiência do dia a dia, coisa que nos outros ciclos acaba por não acontecer. E a especificidade pré-escolar é essa mesmo, porque as crianças podem aprender fazendo. E uma das coisas mais importantes é esta, porque dificilmente conseguem ter esta experiência a partir do momento em que chegam ao primeiro ciclo. E isto é das principais coisas que acho que eles aprendem no pré-escolar. Depois esta questão da autonomia, da criatividade, da independência, da responsabilidade, saber estar, não é? No saber da ser. responsabilização também, ou seja, todas as nossas ações têm consequências e por mais que demos liberdade às crianças numa creche, num jardim de infância, há normas e há consequências quando nós não cumprimos, e é importante que as crianças percebam isso. E quando dizemos sim é sim, quando dizemos não é não. E no jardim de infância, às vezes, olha, não vais brincar para ali. Mas passados 5 minutos esquecemos e nós próprios dizemos, olha, podes ir para ali brincar. São estas pequenas coisas que no nosso dia a dia fazem a diferença e que as crianças são as principais aprendizagens que a criança fazem, na minha ótica. São estas pequenas. E agora a pergunta provocatória, Fábio, está bem então, mas se as crianças passam o dia todo a brincar, para que é que eu fui tirar uma licenciatura de 4 anos, tudo 5, para estar numa sala e a vê-los brincar? Mais vale não teres tirado, sinceramente. Porque essa é a parte mais difícil. Se calhar muita gente não tem noção, mas é muito mais fácil preparares uma atividade e fazeres com eles do que estares ali com eles a brincar de forma espontânea e ali a colocar questões provocatórias, porque é algo que também que é muito cansativo, porque tu quando estás a fazer uma atividade, ok, és tu que estás a dominar aquilo, a verdade é esta, mas quando estás a brincar com eles, estás a entrar no jogo deles,
estás a entrar nas brincadeiras deles e estás-te a colocar ao nível deles. E isso é um trabalho também muito psicológico que tem que ser feito e que é muito cansativo. Entretanto, esqueci da pergunta. Não, a pergunta era, a pergunta que eu te estava a fazer é qual é que é o papel do educador na premissa que estava a dizer que a criança o que aprende é enquanto brinca, porque brincar é o nome que nós damos àquilo que eles fazem o dia todo, não é? Então qual é o teu papel enquanto educador? É preparar espaços, já respondeste um bocadinho a isso, mas... Sim, exatamente, ou seja, passa muito por promover um ambiente que seja carregado de oportunidades, porque tudo o que está na sala, porque o espaço também educa, por exemplo. É o terceiro educador, não é? E às vezes é o primeiro. Pois. Porque os miúdos passam muito tempo, por exemplo, em jogo espontâneo, e nós não estamos com eles. Portanto, é importante que o espaço esteja ali equipado e montado e preparado de forma a que haja oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem. Os talheres na casinha não estão lá só porque sim, têm que estar com uma intenção. Os bonecos estão com roupa ou sem roupa? E porquê que estão com roupa ou estão sem roupa? Estas questões que são pequenas questões que fazem a diferença no dia-a-dia dos miúdos. Porque as coisas não podem estar numa sala só porque estão e só porque achamos bonito. Tem que fazer tudo diferença. E isto vai ao encontro um bocadinho de um texto que eu tinha escrito que tinha a ver com e se uma criança brincar sempre no mesmo sítio. Nós temos que estar atentos à evolução do brincar da criança, porque ela pode estar na casinha, mas ok, o que é que ela faz na casinha? Deixa tudo espalhado no chão ou já coloca à mesa? E o bebê, ela anda com o bebê ao colo, já veste o bebê, ou seja, há a evolução das brincadeiras e o espaço promove a evolução das brincadeiras. De que forma? De que forma é que esse espaço está preparado para que os miúdos se desenvolvam autonomamente? E os miúdos precisam sempre de mim ali para que haja aprendizagem ou para aprender Exatamente. sozinhos. Estas questões todas fervilham. E eu tenho saudades de estar em pré, porque tenho refletido muito sobre isto e tenho vontade de implementar coisas que eu próprio, quando estava em pré, não fazia ideia e nem pensava nelas. E o facto de estar fora agora tem-me... Dá-te outro olhar, não é? Nós quando ficamos de fora conseguimos olhar para as coisas com uma outra perspectiva e é completamente. E eu não sei se te aconteceu agora quando estavas em primeiro ciclo, mas quando estavas agora em primeiro ciclo, visitaste as salas de pré-escolar do sítio onde estavas? Este ano não. No ano anterior visitava até, tínhamos uma relação muito próxima. E não sentias que o facto Não, doía muito. Doía porque eu comecei a sentir saudades ou seja, eu gosto muito de estar em primeiro ciclo, mas sentia saudades da liberdade que eu tinha em pré-escolar e daquele burburinho que havia todos os dias. E se calhar também, não é isso, tu estás a dizer muito bem, e também eu pelo menos eu sinto saudades disso, de poder acompanhar a evolução da brincadeira, como tu estás a dizer, sei lá, aquelas pequeninas coisas, não é? De preparar um espaço e ver que eles não ligaram nenhuma àquele espaço e ficar frustrada porque aquilo não correu nada como eu previa e aprender com isso. Eu senti muito agora quando visito, agora já não visito por causa do Covid, mas quando visitava muitas instituições e olhava para os espaços e começava a imaginar se eu estivesse naquela sala, o que é que eu faria, não sei, mas porque estou de fora, percebes? E porque não tenho esse compromisso ou seja, é o que tu estavas a dizer, quando estás de fora, vês as coisas numa outra perspectiva, colocas as coisas em perspectiva, se calhar eu agora, se fosse para uma sala, e tu também deves pensar mesmo, agora se fores para uma sala, há coisas que se calhar antes levavas muito a sério, que agora já não vais levar, e há outras que não ligavas e agora vais ligar, não é? Não, e há coisas que sinto que vou valorizar como nunca valorizei. Porque o facto de estar de fora permite-me ter uma visão que eu não tive antes, ou seja, eu trabalhei, ou seja, agora estive a ver, e agora eu quero muito ir só para colocar em prática aquilo que no fundo fui aprendendo. Tanto que eu este ano, e possivelmente no próximo ano, tenho colocado pré-escolar em primeira opção. Porque por causa dessa vontade. Olha, a Paula, desculpa interromper, mas a Paula Alexandre Guimarães Coelho diz assim, Fábio, bora lá ser candidata à Segurança Social, não te falta nada. Portanto, se estiveres a pensar em alternativas. Não, cargos não é comigo. Não é cargo, é trabalhar como Não, auditor ou como inspetor? não sei se gostaria. Não sei se fazia. Ou seja, eu gosto muito de estar na prática. Eu gosto muito de estar
com os miúdos, gosto muito da minha ação direta com as crianças. E acho que é isto que faz diferença na minha vida. Eu agora não estou a trabalhar, porque estou à espera de colocação, mas estou a sentir uma falta enorme do burburinho diário. E isto mexe muito, porque nós estamos habituados a estar todos os dias com os miúdos, e tenho que aprender a lidar com esta necessidade que eu tenho de estar no terreno e não conseguir. Ou seja, consigo estar de outras formas, mas não é a mesma coisa. Não é. E quando se é bom no que se faz, e tu és, fazes muita falta à prática. Por isso é que eu sou completamente. Mas isto já dava tema para outro podcast, mas esta forma de colocação de professores e de educadores de infância não é muito justa para profissionais depois como tu, não é? Que são profissionais que tentam inovar, que trazem novas práticas, que vestem a camisola, e que depois não têm colocação, simplesmente não têm colocação, porque não cumpres um conjunto de critérios, não é? Para conseguires uma colocação. Ou então consegues colocação e vais para 300 ou 400 quilómetros de casa. É assim, eu este ano foi uma opção minha também concorrer de forma mais restrita e eu sabia que ia demorar a ser colocado. Foi a opção minha. Estava à espera que não gostasse do sentimento que estou a sentir, mas... Estavas à espera que estar desempregado era bom, que se ia saber bem. Não, ou seja, eu estava à espera, eu já sabia que eu ano passado tive um mês em casa e foi o suficiente, eu agora já estou quase há 2, portanto, eu sabia que ia ser difícil, mas está a ser mais difícil do que aquilo que pensava. Entretanto, eu ia dizer o quê? Já me perdi completamente. A forma de colocação, de contratação de professores, de profissionais, de uma forma geral, para a educação. Eu, se quisesse, eu conseguia ter colocação logo. Este ano tinha conseguido ir outra vez para o Sul, mas este ano eu queria tirar mestrado, portanto queria estar cá em cima, então foi uma opção minha ter ficado. Eu para o ano, eu não tenho problemas em ir outra vez para baixo, e o mais certo é ir. Mas são 300 e tal quilómetros da tua casa, não é? Sim, há aqui alguma injustiça na nossa profissão, não achas? Não sei, estou-te a perguntar. Sim, eu também não tenho soluções para este caso específico. Claramente, mas eu estou naquela fase em que também não penso muito nas injustiças, porque o prazer que eu tiro, mesmo estando longe, consegue superar isso. E por isso é que eu não me importo de ir para 400 ou 500 quilómetros de casa, porque consigo tirar um grande partido das experiências. O facto de estar em... E eu tenho tido sorte nos contextos para onde tenho ido. Nas 2 escolas em que estive, diferentes, mas têm sido experiências muito, muito interessantes e muito importantes para o meu crescimento. Eu acho que nestes 2 anos também cresci muito, aprendi muita coisa no primeiro ciclo, que depois também me será útil no jardim. Não tenho dúvidas, sim. Porque é de um lado e do outro que se aprende. Eu acho que no podcast que estive aqui com o Miguel, da ES de Leiria, eu acho que até falámos sobre isto. Uma das grandes mais-valias deste mestrado, não é? É a sensibilidade, e eu acredito que a longo prazo, então, quando não houver mais, daqui a 15 anos, já só praticamente, não, mas se calhar daqui a 20 anos, a grande maioria de profissionais vai ser dessa licenciatura, desse mestrado, vão ser profissionais com uma noção e uma sensibilidade da diferença e das semelhanças entre pré-escolar e primeiro ciclo brutal, e portanto, esta guerrinha que de vez em quando existe entre valências vai acabar, porque vamos ser os mesmos profissionais, não é? Quem é educador é professor, quem é professor é educador, portanto, já não vamos ouvir tantos professores a dizer o que é que a educadora fez lá o dia todo, e também já não vamos ouvir a educadora a dizer coitadinhos dos meus meninos, agora vão ali para o professor e vão estar sentados o dia todo e nem sequer vão ver se eles comem. Nós vamos continuar a dizer na mesma. Mas certo é continuarmos. Sim, mas eu acho que a sensibilidade é diferente, Fábio, porque eu não tenho a visibilidade. Para mim não é concreto saber o que é que as crianças no primeiro ciclo vão fazer e, portanto, é-me muito mais fácil a mim criticar e pensar que no primeiro ciclo vão estar sentados e que se a minha criança, entre aspas, precisar de ir à casa de banho, nem sequer o vão ajudar. E muito provavelmente isto é mentira, porque depois os professores do primeiro ciclo são igualmente profissionais, humanos e também vão ajudar a criança. E acho que há muito o preconceito de que no primeiro ciclo os miúdos só estão sentados e estão ali o dia todo sentados. Eu próprio ia também com esse preconceito. E achei, vou ser o melhor do mundo a partir de agora.
Mas não, eu cheguei à prática e conheci pessoas que são tão melhores do que eu naquilo que fazem, e que Sim, sim. e que se continuam a ser, apesar de 30 e 40, 30 e tal anos de serviço, continuam a ser muito criativas e todos os dias a dar o máximo. Se têm práticas inovadoras destas que vemos agora em voga ultimamente, se calhar não. Mas Mas eu, tem eu outras vejo, coisas, não é? exatamente, eu vejo miúdos felizes. Eu quando vejo sei lá, muitos miúdos nas escolas, eu não os vejo tristes. Apesar de estarem muito, muito tempo sentados, eles acabam por terem algumas boas experiências. Uh, e há professores que são muito, apesar de métodos mais tradicionais ou menos tradicionais, são extremamente, por exemplo, carinhosos com os miúdos. Coisa que se calhar, não, as pessoas são muito tiranos. Não, nem sempre isso acontece. Ou muito só assertivos, não é? E não, se calhar. Ou seja, claro que há professores que são assim, mas também há outro lado, há também aqueles que o conseguem ser. E têm Acho que essa. uma coisa que eu aprendi contigo foi, às vezes nós estamos a discutir, estamos a debater em locais que não este aqui, estamos todos a debater sobre determinadas, ou sobre as fichas, ou sobre a moda, que vem mais uma moda não sei do quê, ou a moda Montessori, ou isto ou aquilo, e tu consegues colocar as coisas numa perspectiva, lá está, com a início às vezes nem sempre concordo, mas depois faz-me pensar, e é bom fazer-me pensar porque é isto que me permite depois também crescer. Tu vês as coisas noutra perspectiva, tu dizes muito isto que é, mas o que é que isso interessa? As crianças são felizes, eles acabam o dia felizes e daqui a 10 anos vão se continuar a lembrar, provavelmente, da creche e do jardim de infância como um momento feliz da vida, e as crianças são felizes e isto é mesmo muito importante para ti, não é? E quando tu colocas isto em perspectiva, ensinas-me, a mim muito mesmo. Porque eu aquilo, e cada vez sinto mais isso, eu acho que vim para esta profissão por um motivo, que é fazer a diferença na vida dos miúdos. E acho que nós, enquanto professores e educadores, a nossa grande missão é fazer ali uma diferença positiva. E às vezes não precisamos ser os melhores do mundo, às vezes são ali pequenas coisas. Às vezes basta ouvir naquele dia em que o miúdo mais precisa. E esse bocadinho em que ouvimos faz ali a diferença. Não precisamos de ter as práticas mais inovadoras do mundo, mas se soubermos estar e se soubermos cuidar quando eles precisam, isso já paga o meu dia. E esses momentos fazem com que eu não me importe lá estar de estar a 500 km de distância. Mas depois tens a humildade de escrever e colocar na tua página e que tu sabes que é vista por milhares de pessoas, às vezes milhões, tu escreveste o ano passado. Opá, eu não quero estar a dizer se Sim, foi desculpa. pré-pandemia. Sim. Epá, isso foi de uma. Eu assim, epá, ele escreveu mesmo isto. Tu deste-te a conhecer a quem te lê que erraste, que fizeste errado e que amanhã, outro dia, vais fazer melhor. Isso é tipo só assim uma coisa mesmo espetacular de se fazer, não é? Porquê que tu fizeste isso? Porque estas questões, ou seja, há questões, nós erramos todos, e quem me conhece, ou seja, quem me contacta comigo na prática, sabe que eu também erro muito e só às vezes faço muita asneira. Só que eu ainda consigo ter alguma consciência dos erros que faço. Esta situação que estavas a dizer, e vou contextualizar porque há muitas pessoas que Sim. não devem saber, foi basicamente o miúdo. Estávamos a fazer uma atividade qualquer e os miúdos tinham que pintar qualquer coisa. Uhum. E eu devia estar ocupado a corrigir alguma coisa e vem um miúdo ter comigo e diz-me: Fábio, já fiz, ou Fábio, gostas? Fez-me uma pergunta qualquer. E eu disse, sem pensar, sem olhar, ainda vai, esforça-te mais um bocadinho. Ou seja, vai acabar, esforça-te mais um bocadinho. Entretanto, eu depois fiquei a pensar naquilo, fui para casa, fui pensar. Aquele miúdo, ele primeiro tinha muitas dificuldades em tudo que seja artes visuais. Ou seja, pintar para ele era um desafio como para alguns escrever é. Era muito complicado. E ele chegou com motivação, a sorrir, veio mostrar alguma coisa. E a primeira coisa que eu lhe digo é: vai e esforça-te mais. E isto mexeu comigo. Porquê? Porque aquilo que aquele miúdo precisava de ouvir era um reforço positivo. E não era vai e esforça-te. E eu fui para casa a pensar, e foi quando escrevi esse texto, e no dia a seguir falei com o miúdo e
e pedi-lhe desculpa por ter dito, e disse-lhe que de facto ele se tinha esforçado e que eu não tinha olhado para o trabalho dele sequer. Ou seja, esta consciência, eu consigo ter alguma consciência. Acho que enquanto eu tiver, o caminho vou indo no caminho certo. Mas isto é apenas um exemplo de muitas coisas que eu continuo a fazer e que acho que faço mal. Porque muita gente acredita que leia e pensa que eu sou aquele que tem as práticas perfeitas, e isso é mentira. Mas, Completamente. mas tu escreveste isso para todos nós podermos ler. É porque queres passar a mensagem de que todos nós somos humanos e também temos direito a errar e que demos, mas diz. Não, ou seja, a mensagem que eu tentei que passasse era, ok, todos erramos e todos podemos falar com a criança e assumir que erramos. E a criança tem o direito a saber e a pedir desculpas quando da nossa parte nós não estamos bem. Porque os miúdos também às vezes sabem que nós não estivemos bem. Só que eles acabam por se calar, porque nós não lhes damos autonomia para eles falarem connosco. A verdade é esta. E conseguiste-nos dar uma lição a todos. À criança mostraste que não faz mal errar, mas que é muito nobre pedir desculpa. A todos nós ensinaste-nos que também podemos vir às redes sociais e partilhar às vezes quando as coisas não correm tão bem, porque no final de contas é claro que nas redes sociais estamos a partilhar todas as coisas que estão a correr bem e os cenários fantásticos que nós criamos e as coisas que estão também, mas muito poucas vezes vamos às redes sociais e dizer isto que tu acabaste de dizer, que preparámos um espaço e que as crianças chegaram e não ligaram nenhuma, que amanhã preparámos o Halloween e que se calhar eles vão estar a chorar porque veio uma bruxa e já não vão, isto aconteceu e viram a bruxa e foi, esquece, aprendi a lição, isto aconteceu, por isso é que eu me estou a rir. Mas quase nunca vamos às redes sociais partilhar as falhas, os nossos falhanços. Mas nós aprendemos com eles, mais até do que se calhar quando as coisas correm bem. Estou-me a lembrar do momento da bruxa. Eu sinto entre nós, professores, não há muito a cultura da crítica, ou seja, a crítica positiva, aquela crítica que nos faz avançar e nos faz crescer, e nós não temos aquele amigo crítico que, ou seja, dão-nos uma palmadinha nas costas, mas não nos fazem evoluir. E nós precisamos de amigos que sejam críticos, mas nós depois, quando nos criticam, levamos tudo muito a peito e ficamos muito feridos. E acho que é importante que nós partilhemos mais as nossas opiniões. Eu acho que cada vez mais, com o tempo e com a experiência, vou ficando com mais à vontade para o fazer, porque acho que isso se adquire com a experiência e com o conhecimento que nós vamos adquirindo e construindo da prática. E com o tempo vamos melhorando isso, mas acho que é uma necessidade que nós temos, falar mais e estarmos preparados para que o outro nos possa ajudar, porque nós não fazemos tudo bem. E eu próprio vou aprendendo muito com aqueles que estão ao meu lado. E como disse, eu achei que ia para o primeiro ciclo mudar o mundo, e se calhar as pessoas que mais me ajudaram, me ensinaram a ser professor, se calhar até são pessoas que têm práticas ditas tradicionais que fizeram toda a diferença no meu percurso. E a verdade é esta. E continuam a ser excelentes colegas e excelentes professoras por isso. Olha, vou dar aqui um espaço a quem te quiser colocar questões, porque eu já estou aqui mesmo a terminar. Eu, para mim, ficava aqui mais não sei quanto tempo, até porque as pessoas não sabem, mas eu estive meses à espera que tu aceitasses estar aqui hoje, portanto, estar a... Tu há pouco falaste do Halloween. E eu acabei de ver agora um comentário sobre o Halloween, e eu vou confessar uma coisa. Eu tenho ali escrito um texto sobre o Halloween e eu tive medo e ainda tenho medo de o publicar. Ai, mas então quer dizer que é bom, quer dizer que é muito bom. Não, ou seja, aquilo não fala sobre o Halloween, ou seja, o tópico que dá o tema da discussão é sobre o Halloween, acho que o título é Está a chegar o Halloween, e tem um parágrafo sobre o Halloween, mas todos os outros não é sobre o Halloween. Mas sei que as pessoas iam focar-se só no Halloween, por isso é que eu vou ter que repensar antes de publicar, porque o texto é sobre esta questão da celebração de todas as datas do calendário. Eu não tenho problemas nenhum no Halloween e acho que de todas as atividades é aquela que os miúdos até mais gostam e que se calhar que se faz. Mais se identificam. Porque eles divertem-se, portanto não há. Mas esta questão de celebrarmos todas as datas do aniversário, do calendário, é isto que me faz mexer às vezes um bocadinho, faz mexer aqui dentro. Sabes que eu tenho um podcast, estás já convidado a participar se quiseres, que vai se chamar assim, PAA
ou PFA, é Plano Anual de Atividades ou Plano de Festividades Anual. Eu tenho um podcast, está já convidado a participar, vai ser em dezembro, nas vésperas do Natal, por causa disso mesmo. E, portanto, porque depois do Natal vamos estrear o Natal e depois as janeiras, e, portanto, acho que é mesmo muito importante, vai ser oportuno estar já convidado a participar, a vir para o painel, se quiseres. Depois do Halloween, ou seja, para a semana deve ser para a semana, ou daqui a 2 o São Martinho, temos que começar a preparar as castanhas também. E isto para refletir um bocado sobre esta questão das festividades, atrás de festividades, e que sempre a questão não é as festividades, porque há festividades que são de facto importantes e que devem ser, no fundo... Diz. Não, ou seja, que devem ser de alguma forma celebradas porque é importante, porque fazem parte do contexto, mesmo da tradição portuguesa, o que quer que seja. Mas, como estava aqui a dizer a Cristina, que eu vou ler, não podemos ser escravos de calendário. Exatamente. Não, mas é verdade. 2001. É verdade, mas e era como dizia a Margarida, eu acho que foi a Margarida, se não foi a Margarida, foi a Juca, uma delas, falou aqui de que eu não preciso trazer o Natal, as crianças vão trazer o Natal, porque o Natal está à volta delas, não é? Portanto, eu não preciso ir promover a aprendizagem do Natal, o que eu tenho é que pensar sobre o Natal que é à volta das crianças, o que é que eles me trazem, não é? Exatamente, e a forma como o Natal chega aos miúdos, porque não há problema em celebrarmos isto ou aquilo, a forma como chega é que faz toda a diferença no trabalho que nós temos e no nosso modo de fazer. Colegas, perguntas para o Fábio, aproveita que ele está cá hoje. Está aqui uma colega a dizer que é a primeira vez que está cá e que vai estar mais vezes a partir de agora. Vanessa, seja bem-vinda. E todos os anteriores estão gravados. Portanto, há 45 episódios que estão gravados e estão no Spotify, no YouTube, no Facebook, estão em montes de sítios que, se você quiser, há colegas que me dizem que às vezes vão a conduzir e metem isto a dar no telemóvel e vão a ouvir, ou que na hora do almoço ouvem. Portanto, estão completamente à vontade, está gravado, podem dar para a frente e para trás e ouvirem os que quiserem. A Ana Rita diz assim, está a chegar, 3 pontinhos, inserir a data temática. Faz sentido, sim. Muito, olhem, colegas, aproveitem, o Fábio está cá, vocês não sabem como foi difícil trazer aqui o Fábio, porque o Fábio, lá está, tem uma entrega, está lá a profissão, como vocês já perceberam, e eu vejo com uma colega que já te elogiou com isso. O Fábio dizia-me que não vinha, porque estava imerso com as crianças dele, com a turma dele, e que não se queria dedicar a mais nada a não ser à turma dele, e que, portanto, acabava o dia de trabalho, e se tivesse que pensar em trabalho, era na preparação de estratégias para o grupo dele. Isto eu tinha que dizer isto é muito nobre. E há outra coisa que eu quero te dizer, aqui, para toda a gente ouvir. Sabes aquele artigo que tu escreveste sobre sentar-se ao lado de uma criança a desenhar? Que tu escreveste para a revista com o Ponto Zero, com o Evolve-te. Possivelmente. Tu tens que pôr esse artigo no teu blog. É dos artigos que mais, olha, fazem-me pensar. Eu fico a pensar, bolas, eu não era nem metade educadora. Eu seria muito melhor educadora se tivesse lido aquilo antes de ter sido agora da prática. E um dia que eu voltar... Já nem me lembrava dele. Olha, é um artigo em que, só para vos contextualizar, é um artigo em que o Fábio nos mete a pensar quando é que foi a última vez que nos sentámos ao lado de uma criança a desenhar sem lhe fazer perguntas, sem perguntar quem é que está ali. Quando é que foi a última vez que estive com uma criança na casinha e me teve a pentear, sem lhe perguntar se ela é a mãe, se é o pai, o que é que seja. Eu estive com, assim, letras garrafais, estive. E, olha, é dos teus artigos que, pá, muito, muito, muito bom. Lá está, porque depois nós temos sendo educadores, temos sempre intenções e às vezes temos tanta coisa para fazer que nos esquecemos destes pequenos prazeres que é estar com uma criança ali só por estar. Estarmos ali a contar uma história sem termos que fazer um reconto a seguir, termos ali uma criança no nosso colo, estarmos a contar e ela estar a ouvir e prender-se ali naquela narrativa. Estas pequenas coisas que, no fundo, são estas pequenas coisas que fazem os nossos dias parecerem um bocadinho melhores, mesmo quando são de trovoada autêntica. Olha, a Juca, a Maria Jesus Sousa, diz assim, o que as crianças nos trazem, mas também o que nós podemos acrescentar, viver os interesses das crianças de forma criativa e diferente, no caso das festividades, faz muito sentido. Há muitas tradições que é importante passar, mas saindo da mesmice, não é? É um bocado o que tu estavas a dizer, o que é que essas festividades trazem às crianças, no que é que vão acrescentar. A Vanessa Marques está a perguntar, e eu vi que o teu colega também perguntou onde é que se pode ler esse artigo. Pois é, colegas, acho que ainda não podem ler, mas o Fábio vai tratar disso, vai publicar de forma... Eu acho que a revista também está pública, não está? Deve estar online, sim. Pronto, a revista está online, eu vou tentar encontrar e amanhã coloco, e o Fábio também vai arranjar a maneira de nós todos termos outro acesso.
Aqui colegas que podem ver o blog. Então, Maria, eu vou outra vez colocar aqui a página do Fábio, ele tem duas, eu vou colocar a dos apontamentos de educação da infância e agora vou partilhar a outra que se chama, as colegas estão a perguntar onde é que tu podem ler um bocadinho mais, e esta costuma ser o fecho do podcast, mas as pessoas já estão a perguntar, portanto já estou a colocar. É aqui que o Fábio vai colocando os artigos de dedo na ferida, como eu costumo dizer. A Clara Guedes Vaz Craveiro está a dizer saudades para o Fábio. A Isabel Fontes... A Isabel Fontes está a dizer, Fábio, que continua a espalhar magia com as crianças e continua a incentivar e a alertar os educadores no sentido positivo. E pronto, olhem, não há colegas, estão-nos a elogiar. Então eu vou-te fazer a última pergunta, que eu não posso mesmo deixar... Difícil. Não é difícil. Eu acho que para educadores, já disseste muito daquilo que nós precisamos de ouvir. Para os pais, porque o nosso tema era o que é que uma criança aprende no jardim de infância, o que é que tu queres dizer aos pais que nos estão a ouvir? Eu não sei se estão muitos, mas também assim é uma forma de nós educadores também nos podermos munir de argumentos para quando falamos com pais. Eu acho que das coisas mais importantes tem a ver com a comunicação, ou seja, quando eles tiverem dúvidas sobre o desenvolvimento, sobre atividades, sobre qualquer coisa relacionada com as crianças, não tenham medo de perguntar ao educador do filho e tentar ter uma relação muito aberta, de uma comunicação muito aberta e transparente, porque, por norma, aquilo que o educador quer é ajudar. E a educação de infância acaba complementar aquilo que se faz na família. Não há um trabalho separado. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é que tem que haver um cruzamento muito... Não é cruzamento, tem que ser um trabalho muito transversal entre a família e entre os educadores de infância. E a comunicação é fundamental e não ter medo de perguntarem, porque muitas vezes vemos aqui nas redes sociais pais que vão para grupo perguntar isto sobre qualquer coisa sobre um comportamento do educador para com o filho. Não, perguntemos primeiro ao educador, tentamos perceber porque é que ele fez isto, porque é que ele tem estas práticas. Esta é a parte que eu acho fundamental. E se tiverem dúvidas, questionem. Acho que os educadores não fazem mal. Não fazem. Olha, para terminar, quero agradecer a todas as pessoas que aqui estão, principalmente a ti, Fábio, por teres estado aqui. Como eu já sabia, não íamos precisar de guião, as conversas, as perguntas surgiram. Eu só te queria ler aqui, para terminar, tu mereces muito ouvir e, portanto, eu, como mãe da primeira criança que usufruiu do amor do Fábio pela profissão, sinto um orgulho enorme naquilo que ele é para todas as crianças que se cruzam com ele. E isto foi Cátia e Rui Gaspar. A Cátia é a minha prima, ou seja, eu quando acabei não, porque ela tinha para aí 1 ano, 2 anos, e no fundo era a minha cobaia. E nós passávamos horas e horas a javardar tudo, a pintar paredes, a fazer só a dita porcaria. Mas acho que fez esse tipo de trabalho que nós fomos fazendo de brincar, acho que fez muita diferença, sinceramente, e deve ter ajudado de alguma forma. A Maria João Crespo é a colega que há bocado estava-te a dizer que tinha estado numa apresentação com o agrupamento de escolas de Valadares com as educadoras e que disse que te conhecia e agora está aqui a dizer boa noite, porque ela costuma vir à quinta-feira também escutar e disse que hoje não te ia perder também. Portanto, muito boa noite a todos. Obrigada, Fábio. Não sei se tens mais alguma última palavra para dizer. Antes de mais, agradeço pelo convite. Agora só daqui a 3 anos. Provavelmente. Agradecer a toda a gente que esteve aqui. E pronto, e se precisarem de alguma coisa, mandem mensagem para a página e vamos estando por aqui. Eu para a semana também estou aqui certamente nos comentários. Por isso. Para a semana vamos estar aqui com um antigo inspetor, neste momento ele não está como inspetor da Segurança Social, mas esteve até há bastante pouco tempo, o Dr. Pedro Gurjão, da Segurança Social, vai estar aqui connosco. Ele é educador de infância, portanto ele é educador e inspetor e portanto vai-nos trazer aqui uma vertente muito importante. Eu posso só dizer que eu estive a falar com ele a semana passada, por causa do podcast, e só o que ele já me disse de PIs e documentos que são necessários, eu disse assim, bem, isto vai dar mesmo pano para mangas. Portanto, quem quiser aparecer para a semana, apareça e digam também aos vossos coordenadores de direções técnicas para vir, porque eu acho que vai ser muito bom o que ele tem para dizer. Importante para eles, muito importante para eles.
Estão a ouvir? Não fui eu que disse. Pronto, olhem, muito obrigada a todos, boa noite. Vocês já sabem que estes podcasts ficam na página da Child Diary, portanto no Facebook da Child Diary, no YouTube, no Spotify, todas aquelas plataformas de podcasts, e quem tiver alguma dúvida sobre a utilização da Child Diary pode sempre vir ter comigo ou à página também perguntar como é que funciona, para que é que serve, tudo isso. Eu já fiz a introdução ao início, mas depois, no fim, gosto sempre de dizer que se quem quiser vir falar comigo em privado esteja à vontade. E quem tiver ideias de novos assuntos para o podcast, de novos convidados que gostassem que eu trouxesse aqui para nos ajudar a pensar todos um bocadinho, sugiram, digam-me. Eu tenho recebido, a Tainá há 3 dias enviou-me 4 áudios com ideias para podcasts, e eu adoro, fiquei mesmo contente. Obrigada, querida Tainá, e isto é mesmo, é criarmos aqui uma comunidade, de pensarmos todos um bocadinho uns com os outros. Fábio, obrigada, e até breve. Até breve. Boa noite a todos. Boa noite a todos.